a todos, de novo aqui no Lisboa Games Week, aqui na Fila em Lisboa, no Parque das Nações. Continuamos com as nossas emissões aqui para a web. Tenho um grande convidado, ele é argumentista, ele é autor, coautor, imaginem, Herman Enciclopédia, Conversa da Treta, bem, tanta outra coisa. Filipe Homem Fonseca, Filipe, muito obrigado. Obrigado. Eu tenho aqui tantos projetos que eu nem sei, quanta informação, há aqui tanta coisa por onde podíamos começar, mas já vamos falar disto daqui a bocadinho. Queria começar por uma coisa que é Hideo Kojima. Ontem lançaste um post nas tuas redes, foi logo a falar do Kojima, que foi o nosso primeiro convidado, com quem eu falei há 2 semanas em Nova Iorque. Pá, sorte a minha. Fala um bocadinho, gostas de todos os ambientes que o Kojima tem criado nos últimos tempos? Sim, eu não tenho muito tempo para jogar. Eu costumo dizer que se soubesse que tinha outra vida, dedicava só aos jogos. Mas infelizmente não tenho assim muito tempo. Mas o Metal Gear Solid marcou-me imenso, especialmente o 4, se não estou em erro. E gosto imenso da abordagem que ele tem à jogabilidade, à criação do universo, às potencialidades que o gaming traz. E o discurso dele em relação aos fãs, à malta que o segue, gosto muito daquela postura. Sim, ele é mesmo aquela personagem icónica mesmo, quando nós estamos perante a pessoa do Hideo Kojima, ele... É o Elvis Presley dos videojogos, não é? Exatamente. Mas é muito interessante que ele também estava a falar um bocadinho sobre o futuro. Ele diz que daqui a 5 anos isto vai mudar tudo completamente. A nível do streaming vai impulsionar muita coisa. E acho que também é uma das coisas que vamos falar, mas começamos também mesmo a falar acerca de uma paixão que partilhamos, que é o cinema, a música, a comédia. Conta um bocadinho, ao longo dos últimos 25 anos, dou essa margem, como é que tu vês a evolução do entretenimento até aos dias de hoje? Nós sabemos que, talvez mais recentemente, os últimos 10 anos ou um pouco mais, houve ali alguns elementos químicos, tipo redes sociais, política, que se juntaram, explodiram para o bem e para o mal. Como é que vês essa evolução? Acho que aumentou muito a velocidade. E quando digo velocidade, digo não só na quantidade de coisas que aparecem, bons produtos, boas criações de entretenimento, e ao ter-se evidenciado muito esta coisa de teres as redes sociais, de repente não tens só criadores a fazer coisas para... Antes o feedback era dado só pela compra, não é? E hoje em dia as pessoas são muito mais, o público é muito mais ativo nas respostas que dá, a própria maneira como se utilizam as redes sociais para promover um trabalho que ainda está a ser desenvolvido, permite que, para o bem e para o mal, permite que o público, ou o potencial público, interfira na direção que a coisa pode tomar. Eu acho que isso às vezes é bom, mas às vezes também é mau, é como tudo. Se as opiniões do potencial público interferem naquilo que é a visão artística do criador e da equipa, isso não é só positivo, pode ser negativo. Primeiro porque não se pode cair naquela ideia de que a maioria tem sempre razão, não tem. Aquela coisa da democracia é o pior dos sistemas, tirando todos os outros. Mas de facto a ideia de que a maioria tem uma opinião que faz sentido não é bem assim. E por isso às vezes o feedback que o público dá antes de ter experienciado o produto em si nem sempre é positivo. Cria-se às vezes um buzz, tanto para o bem como para o mal, antes da criação estar disponível, que às vezes só prejudica o produto final, porque mesmo que o criador em causas tenha uma visão muito própria e queira levar aquilo até ao fim, às vezes a parte monetária interfere e os produtores impõem uma visão que parece ser a visão do mercado, e depois tens exemplos falhados. Estou-me a lembrar, por exemplo, agora o jogo do filme do Sonic, que houve um backlash enorme no trailer com o aspecto do boneco. E a Sony voltou atrás e refizeram o boneco. O trailer parece-me, o boneco é muito menos assustador, não é? Sim. Portanto, acho que poderá vir aí um bom exemplo do que é uma boa interferência, digamos assim, do potencial público em relação ao produto final. Depois há casos em que não é bem assim. Portanto, acho que a velocidade
a velocidade com que as coisas estão a acontecer hoje em dia, pá, é muito maior. Para o bem e para o mal, a relação criador-consumidor é muito mais íntima. Sim, as redes sociais passam a quebrar aquela parede, é quase one on one. Sim. Epá, e depois, às vezes há muito aquela coisa da echo chamber, que é, antes uma pessoa tinha uma opinião e era mais complicado, não era impossível de todo, mas era mais complicado a juntar-se a outras pessoas que tivessem a mesma opinião. E aquilo que eu estava a dizer há pouco, que nem sempre a maioria tem razão, digamos, é porque não se pode confundir a maioria que vocaliza a sua opinião com a maioria efetiva. Às vezes aqueles que fazem mais barulho nem são representativos do que é de facto a maioria. Portanto, isto ainda estamos aqui numa pré-adolescência, não é? Ainda está tudo muito fresco e muito novo, é uma aprendizagem que ainda se está a ter. E é como disse o David Bowie naquele álbum de 90 e qualquer coisa, o Earthling, ou mesmo o anterior, o Outside, não me lembro em qual deles, mas é que fantástica década, não é? E esta é a fantástica década, a que vai entrar, penso que ainda vai ser, eu não sei quantos anos é que vamos ter de pré-adolescência, mas dá-me ideia que com a velocidade com que os suportes estão a mudar, a relação com os jogos, com o entretenimento, a interação que se tem com todas essas coisas, acho que se aproxima uma longa puberdade, em que vamos estar continuamente a ter de reaprender a lidar com tudo isto, tanto do lado dos criadores, dos produtores e do lado dos consumidores. Acima de tudo, o que eu acho importante, e eu sei que isto de falar é fácil, mas depois existe aqui um lado monetário que é muito forte, o lado financeiro destas coisas, mas acho que é importante que os produtores deem espaço aos criadores para fazer a sua cena. Não interferir no sentido draconiano faz-me imensa confusão os screening tests, porque isso de certa forma não, acho que completamente afunila o tom, afunila acaba-se com a diversidade, que acho que é uma das pragas do nosso tempo também, é a insistência na ideia de igualdade. Acho que se devia investir na ideia de justiça, não é? Porque a igualdade não faz nenhum sentido, nós somos todos diferentes e ainda bem, claro, celebremos a claro diferença. Sim, claro que sim. E nesse sentido, haver nichos de público que já são em si, penso eu, e pela experiência que tenho observado, não só como consumidor, mas também como autor, os próprios nichos já conseguem ser rentáveis. Portanto, não me parece que faça sentido, quer dizer, sentido, lá está, voltamos sempre ao vil metal, mas estar sempre a tentar alcançar o maior número de gente possível, está-se a desinvestir, por exemplo, na formação de públicos. Há muita gente agora, estamos a falar há pouco do Kojima, há muita gente agora que muita gente, lá está, os mais barulhentos, porque se calhar aqueles que estão agora a jogar o Death Stranding não têm tempo para ser tão barulhento. E há muita malta que está a dizer, mas isto só estou aqui a andar. É uma experiência. Eu quando vou jogar um jogo, passo o pleonasmo, não estou à espera de um jogo que me dê as mesmas experiências anteriores, para isso tenho-os, não é? Portanto, eu gosto de ver estas quase experiências, novas maneiras de abordar o entretenimento, e até te digo, até acho bastante louvável que numa altura em que é tudo gratificação instantânea, não é? Os likes, o agora, é o ter a satisfação imediata. Gosto de uma coisa que te obriga a planar, não é? É verdade. Em que tu se calhar só vais ter, daqui a 7 horas vais ter uma recompensa. Está lá. E é absolutamente fantástico, e o próprio jogo, e acho que isso tem vindo a acontecer nos últimos anos. Os videojogos têm se tornado quase mesmo filmes, com argumentos incríveis, muito bem feitos, muito bem escritos. Eu acho que a primeira vez bem realizados. Sim, acho que a primeira vez que tive esse baque de perceber o enorme investimento que havia na criação e na produção de videojogos. E quando digo investimento não era só monetário, porque obviamente tinhas muita gente ali a trabalhar para aquilo ter depois aquele aspecto, mas na parte da narrativa foi salvo erro, no Onimusha, não sei se foi o 3, portanto, não foi o primeiro, mas isto já há uns largos anos. Na altura foi assim uma mega produção, falava-se muito, foi notícia, não é? Entrou no mainstream o discurso do vejam como os videojogos já são produções muito mais caras do que
produções de Hollywood. E de facto tem a ver com isso, quer dizer, essa necessidade que o público tem de interferir na narrativa, e tu começares a ramificar uma narrativa de maneira um multiverso, não é? De todas as probabilidades abordadas de maneira a acompanhar a tua escolha em relação a esta ou aquela linha narrativa quando estás a jogar, é incrível. Eu adoro a ideia de jogos que, sem cumprir as missões paralelas, tens logo 150 horas de jogo. É verdade, é verdade. Tem mesmo de ser, tem mesmo de ser. Não, mas de facto o Death Stranding é um grande exemplo para este ano e é um jogo mesmo a não perder. Filipe, eu acompanho também bastante, e isto passando um bocadinho agora para o humor, acompanho bastante os talk shows americanos e toda a parte da política. Acreditas ainda que o humor consegue preparar aquela... Não, nós neste momento ainda, o que me parece, cá em Portugal ainda não, mas nos Estados Unidos cada vez mais é tudo super partidário. Sim. É tudo super para um lado ou para o outro. Sim. Inclusive a parte das notícias, a parte da informação, a parte dos entretenimentos. Como é que estás a ver também essa transição agora com estas fake news e com tudo o que está a acontecer? Acho que tudo se está a extremar, não é? Não só no humor, na política, na vivência do dia-a-dia, tudo está muito extremo. Eu nunca pensei dizer de mim que era um tipo moderado. Ou seja, eu sempre achava que era um radical. Não, sou um tipo moderado porque, afinal, eu venho de bom senso, não é? Eu tento aproximar-me de uma ideia de bom senso. Acho que hoje em dia, talvez porque as coisas são, lá está, mais rápidas, existe mais reação e menos ação, menos ponderação. E isso depois reflete-se em tudo, absolutamente tudo. No caso específico da comédia, a comédia é um veículo, a comédia não tem de ter, a comédia tem um único, nem sequer é missão que se lhe pode chamar, tem uma única vertente, um único resultado final para que assim possa ser chamada de comédia, que é fazer rir. E o fazer rir acontece quando se esvaziam os assuntos da sua gravidade, da sua gravitas. Desacralizar a dor, a morte, assim, os grandes temas que nos incomodam e que são inescapáveis. E a comédia tem o dom de criar distância, de criar uma observação da realidade, de nós próprios, de reduzir as coisas ao absurdo para que seja mais evidente o absurdo que elas são na realidade. Depois, enquanto veículo, enquanto tom de abordagem a essa realidade, pode ser e é um veículo muito poderoso de mensagem, política também. E hoje em dia, em virtude desse extremar de opiniões, de tudo ser reativo, está a acontecer isso que estavas a dizer, que é, tens hoje em dia, sempre tiveste, mas acho que agora está muito presente, e quando digo presente às vezes até se sobrepõe à comédia em si, em que já se chama de comédia coisas que não são comédia no sentido em que não fazem rir, fazem-te só pensar. A comédia pode fazer-te pensar, mas a comédia tem de te fazer rir. Se a comédia só te faz pensar é outra coisa. E acho que se poderá perder um bocado isso. O poderá é quase fatalista quando eu digo o poderá, porque acho que temos inúmeros exemplos de comediantes, não só, mas também norte-americanos, e especialmente norte-americanos, que apesar de serem super partidários, assumidamente ligados a este ou aquele espectro político, são de uma lucidez ainda assim incrível, e digo ainda assim porque o partidarismo ofusca sempre um bocado, sem dúvida, sem dúvida. Mas tem capacidade também de não se deixarem levar por uma Fox News. Um panfletarismo, não é? Ou seja, acho que existe muita lucidez, que é uma lucidez que a comédia poderá trazer, mas quase como subproduto. Acho que não é o primeiro, não há qualquer tipo de missão. O que é que eu acho muito perigoso quando se começa a atribuir um papel transformador do mundo, das mentalidades à comédia? É que depois começas a retirar essa responsabilidade àqueles que realmente a têm, aos políticos, nomeadamente os políticos, a nós enquanto votantes, enquanto cidadãos participantes com uma voz ativa no que se está a passar. E quando se começa a atribuir responsabilidades à comédia, à música, à arte no geral,
de repente é um bode expiatório, não é? Claro. Houve um massacre numa escola nos Estados Unidos por causa deste jogo. Houve um massacre por causa desta piada, por causa deste filme. Isso é um grande problema. E de repente chutas para canto e os verdadeiros problemas não são adressados. Quer dizer, havia aí antes de estrear o Joker, dava aí uma quase histeria de que aquilo era... Ainda sem ver o filme, lá está. Ainda sem verem o filme já havia um discurso de uma certa apologia do incel e do próprio incel enquanto rosto de muitos ataques que se fazem nos Estados Unidos. E eu comecei a pensar que eu, se pintar a minha cara de Joker e sair à rua, não faço mal a ninguém. Por definição, ou seja, à partida a minha cara não vai matar ninguém. Claro. Se eu sair com uma arma e com balas e disparar contra as pessoas, é capaz de aleijar já um bocadinho. Portanto, o problema não está, o problema não está exatamente Existe um lado pedagógico, agora voltando um bocadinho atrás, lá está, que eu acho que a arte não tem de ter, a comédia enquanto arte não tem de ter, mas que pode ter. Há aquela frase que eu acho que é do Banksy, que a arte tem de causar desconforto aos confortáveis e confortar os inquietos, digamos assim. E nesse sentido é um abra-olhos, portanto, não se pode estar é sinónimo de matar qualquer tipo de expressão artística se começamos a constrangir a expressão artística a lados morais, que atenção, nem sequer tem um lado moral, nem sequer é no desfecho da história, que depois tem de facto uma mensagem moral. Até aí as fábulas de La Fontaine, tudo isso são feitas dessas coisas. Mas quando se quer higienizar a própria figura do vilão, quando se quer higienizar o próprio tema que é abordado, a confusão que é tu fazeres uma piada sobre pedofilia com o fazeres uma piada sobre a vítima de pedofilia, são duas coisas distintas. Não é? O tema pedofilia tem de ser abordado, seja de que perspectiva for, na comédia, no drama, na tragédia, tem de ser abordado. O racismo tem de ser abordado, a xenofobia tem de ser abordada. Se de repente existe uma higienização que nem sequer te deixa abordar esses assuntos, é um processo de infantilização em curso. De repente as coisas ficam todas lavadinhas. Tens toda a razão. Compras o livro do Mark Twain, que tens agora universidades nos Estados Unidos em que tiraram a palavra negra dos livros do Mark Twain, estás a eliminar a memória, estás a eliminar a história, de repente não há uma referência que te diga, olha, isto antes era execuível, as pessoas achavam que era normal utilizar esta terminologia, hoje não é. E só é possível tu ensinares a alguém que não se deve ter este ou aquele comportamento se tiveres exemplos do passado que digas, olha, vês como isto é errado. Portanto, se tu começas a limpar o passado dessa maneira, não é celebrar as coisas más do passado. Claro que não. Não é disso, mas a confusão eu acho que vem daí. É que às vezes parece que o falar de determinado assunto é logo à partida celebrá-lo. Claro. Mas claro, não podes falar disso. Burn the witch. Existe o culto do belo está-nos a lixar à grande, estás a ver? Devia haver um bocado mais o culto do feio na narrativa ficcional. Nós sabemos perfeitamente que a realidade tem coisas muito, muito feiotas, não é? Bastante feiotas. Mas não se pode estar é humanamente errado, contraproducente, atribuir à ficção, à expressão artística, o papel de tranquilizar-nos. Poderá também tranquilizar-nos, mas também nos tem de alertar. A ideia de cautionary tales, de contos de advertência. Existe um projeto que está a ser desenvolvido, alguns nos Estados Unidos, do qual eu não sequer sei se o nome é Projeto Quixote, Projeto Cervantes, acho que é Projeto Quixote. Mas basicamente estão a tentar ensinar ética e moral em inteligências artificiais. Como é que tu ensinas uma inteligência artificial? Olha, isto é errado, isto é certo, há toda aqui uma área cinzenta no meio, não é? Há coisas tão simples como, e nos telemóveis autoguiados, nos automóveis autoguiados há muito essa lógica do... Só bem, há um acidente, o carro opta por matar uma pessoa e salvar 20, ou opta por matar 20 e salvar... Ou seja, isto até para nós é complicado e tem uma decisão que tens de tomar em milissegundos. Como é que tu ensinas esse tipo de coisa a nós, não é?
e por arrasto a uma inteligência artificial, pensando que o caminho da inteligência artificial será o mesmo que o humano, mas muito mais rápido. E estão a fazê-lo através de ficção, alimentando as inteligências artificiais, pá, com o Moby Dick, com o Don Quixote, com o Guerra e Paz, pronto. Porque de facto faz todo o sentido. Sim. E tem a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco da velocidade, não é? Não se pode esperar que lendo um artigo, daqueles que aparece lá, 3-minute read, não é? Na internet, em que tu lês uma coisa que tem um título do tipo descobre como ter sucesso em 20 passos, ou em 3 passos. E tu lês aqueles 3 minutos, lês aquilo em 3 minutos e sabes tudo. Não sabes. Ou ler um artigo numa revista ou online acerca de medicinas alternativas. Terapêuticas, e de repente sabes mais que um médico que teve a estudar 300 anos. Exatamente. E isso tudo, a velocidade e a ideia de gratificação instantânea, porreiro, toda a gente gosta de, como um pastel de nata, quer sentir o doce agora, não quer sentir daqui a uns dias. Mas há coisas que, para serem de facto absorvidas e experienciadas, tomam o seu tempo, não é? E essa ideia de que nem tudo pode ser gratificação instantânea, nem tudo é uma aprendizagem que se faz imediatamente, a ideia de que a própria vida é um processo contínuo de aprendizagem, a ideia de que um jogo como o Death Stranding não se pode avaliar em 10 minutos, mas sim com uma relação muito intensa com o jogo, corre o risco de se perder, acho que se está a perder. Achas que os jovens hoje em dia estão cada vez menos ligados, de certa forma, a este tipo de coisas que tens estado a falar, pelo menos a nível político, a nível do humor, a nível do entretenimento em si? Eu não sei se... Não sei. As redes sociais estão um bocadinho também implicadas aí. Repara, os jovens já há muitos jovens, não é? Sim, nós já estamos numa geração em que... Sou geração X, já há os millennials, já há os Z... Sim. Ou seja, já há muitos... E mesmo assim estarem a encafuar as coisas em gerações, pronto, genericamente eu percebo que faça sentido a nível de mercado, lá está, encafuar as coisas nessas caixinhas. Mas há grandes diferenças dentro dos próprios grupos geracionais. Acho que já há um bocado de tudo. Também há muita gente que já opta por se afastar completamente da tecnologia. Quando digo da tecnologia, estou a falar do básico, da luz, estou a falar de estar sempre agarrado ao telemóvel, estar muito ligado às redes sociais. Por exemplo, existe malta mais nova não está no Facebook, não é? Claro. É aquela coisa que me deixaram estar no Facebook quando os pais entraram, ou que os pais estavam no Facebook. Fugiam. Eu não quero estar aqui, quero estar noutro sítio qualquer. Eu sou esperançoso, não tenho nada aquela visão fatalista aí às novas gerações. Não, acho as novas gerações ótimas. Acho que é muito mais pernicioso atribuir às novas gerações o papel de salvar esta porcaria toda, não é? Tu vês que sim. Não é por não achar que essa malta não poderá fazê-lo. Mas porra, é uma responsabilidade do caraças, é perceberes que os boomers, não é? Que agora há aquele meme do ok, boomer, mas perceber que os boomers e a nossa geração, e muitos millennials, que hoje em dia já estão também nos 40, 30 e muitos, de repente parece que há uma desresponsabilização e agora tomem vocês conta. Portanto, já são outras maneiras já de pensar, sabes? Eu já nasci com... Eu nasci com quando eu era muito puto, já vi o ZX Spectrum. E muito rapidamente, no espaço de uma década e pouco, já havia telemóveis. Depois mais uns aninhos e os telemóveis já tinham acesso à internet. Em 96 eu tive pela primeira vez acesso à net. Demorava imenso. Houve um artigo que na altura me marcou, porque dizia lá que malta até aos 12, aqueles estudos, até aos 12 anos, não admitia que nenhuma página demorasse mais 11, acho que eram 11 minutos a carregar. Uau. Se não eram 11 minutos, eram 11 segundos. Seja o que for, tudo isso Sim, hoje em dia, quer dizer, é uma questão que nem se mete. Coisa... Eu, se demorar 11 segundos a carregar no telemóvel, já fico enervado. Não apetece ligar para a minha operadora a dizer, então isto é que é 4G ou... Pronto. Portanto, tem a ver com a maneira como o mundo em que tu estamos expostos a mais estímulos, não é? É mais difícil fazer o filtro. Mas também não me arrogo de ter a mesma capacidade de filtragem que malta que já nasceu no meio disto, não é? Eu se calhar tive mais dificuldade
e se calhar outras pessoas mais que eu tiveram muito mais dificuldade, alguns muito menos dificuldade, em adaptar-se. Eu não sinto que foi uma adaptação, sinto que foi uma evolução. Portanto, porque eu comecei de um patamar e fui por aí fora. A malta que já nasceu no meio disto, em princípio terá muito menos dificuldade em lidar com tudo isto, penso eu. Estas questões, lá está, o que muda aqui é a velocidade e a intensidade e num período mais curto de tempo existirem saltos quânticos, não é? Que antes as coisas demoravam 100 anos, agora demoram um ano. E por isso mesmo, principalmente falando a nível dos streamings e destas uma nova guerra que agora começou a surgir com a Amazon e a Apple muito recentemente, tu achas que, como é que vês o cinema e as séries nos próximos anos, daqui a 5, 10 anos? De facto isto irá, de forma não só económica, mas também criativa, ter algum impacto no cinema e nas séries? Eu continuo otimista, quer dizer, acho que nunca tivemos séries tão boas. Falava-se da idade de ouro da televisão, nós estamos numa idade de platina, tens uma diversidade enorme, coisas de todos os tons, desde coisas mais young adult, não é? A coisas mais duras, mais viscerais, do Peaky Blinders ao Mandalorian, percebes? Ou seja, espectro Disney, espectro hardcore, sex, drugs and rock and roll, tens isso tudo. Depois no cinema, ou seja, isto para dizer que na televisão a ideia de tu poderes ver aquilo que queres, quando queres, que era uma coisa que já se falava há muito tempo, agora é uma realidade, não é? Teres uma oferta absolutamente brutal de conteúdos. Eu não gosto muito da palavra conteúdos, mas for the sake of argument, digamos assim. Pronto, tens uma diversidade enorme e haja tempo para poder acompanhar tudo. Depois, no cinema, há muito aquele discurso fatalista, estamos agora a lembrar-nos do Irishman, do Scorsese vai estrear Netflix. E a malta que diz, que horror, o cinema está-se a perder. Não, eu não acho nada que o cinema se esteja a perder. A experiência comunitária de ir ver um filme numa sala mudou muito ao longo das décadas. Eu acho que isto tem um lado muito positivo, que é, há que fazer filmes que justifiquem a ida do espectador a uma sala. Por enquanto, pelo menos, não me parece que exista esse problema das grandes corporações engolirem as pequenas produções. E mais que isso, e a Disney tem sido inteligente nesse aspecto, e agora pelos vistos a Warner com o Joker, acho que é um exemplo acabado disso, que é pegar em autores, que não são só tarefeiros. Tarefeiro vem-me imediatamente à cabeça olha, nem me lembro bem do nome do gajo, portanto ainda bem, mas era o Brett Ratner, fez o X-Men 3. Exatamente. Tarefeiro da pior espécie. Não, mas chamar a malta que tem de cumprir tarefas no MCU, são filmes que têm um papel muito bem definido, numa estratégia de serial. Sim, eu gosto da ideia de um serial que é no fundo um regresso aos anos 30 e 40, quando tinhas os serials no cinema, que tu ias todas as semanas ou todos os meses ver um filme de 12 horas que ias ver episódios. Isso é brutal, E tu tens agora isso no cinema novamente. Portanto, de certo sentido é um regresso. Não há um regresso no sentido em que vais ver televisão ao cinema. Mas não é televisão, são filmes de 2, 3, 4 horas. Vais chamar malta, que para mim foi o que marcou a diferença, foi, em particular, o James Gunn, obviamente, com o primeiro Guardians of the Galaxy. Já não gostei tanto do segundo, achei francamente fraquinho, mas isto, quem sou eu? Mas é quando chegam os Russell ao MCU, fazem um Winter Soldier, um filme absolutamente genial, depois fazem um Civil War e fazem estes dois últimos Vingadores, um culminar de uma década de MCU. Pronto, e é o quê? É por terem sido contratados para fazer uma peça de uma mega engrenagem que lhes interessa faturar, que eles deixaram de pôr ali, estar comprometidos com o... Claro que não. Também é a paixão que eles tinham. Acho que cada caso é um caso, percebes? Cada caso é um caso e não adianta estarmos a demonizar genericamente áreas. Claro. Lembra o backlash incrível que teve aquele que para mim é o melhor filme da saga do Star Wars, que foi o anterior, o Last Jedi. Ok.
eu cada vez que digo isto cai-me em cima. Para mim foi de longe o melhor dos filmes, mas de todos. Ok? Talvez meto no mesmo patamar do Império Contra-Ataca. Ok. Mas mesmo assim, eu não sei se não prefiro o Last Jedi. Porque lá está, porque achei que foi uma viragem brusca, querem mais do mesmo? Sim, fizeram algo completamente... Não. Funcionou para uns, não funcionou para outros. Maior backlash terá talvez tido numa altura em que não havia redes sociais, o Jar Jar Binks, ainda bem que teve. Jar Jar Binks devia ser erradicado completamente todo o canon do Star Wars. Pronto, mas isto para dizer que até nestas grandes produções, o pessoal tem a ideia que é tudo by the book. Eu fico mais contente em ver coisas que arriscam à grande, mesmo que depois se espalhem ao comprido. O Batman vs Superman, por exemplo. Eu gostei do filme porque acho que houve ali um assumir de um risco. Absolutamente. Não funcionou assim tão bem. Não. Mas de repente não estavas a ver mais no mesmo, não é? Mas era uma grande porcaria. Wonder Woman, por exemplo, é um filme, um grande filme. Wonder Woman, não diria um grande filme, mas gostei. Um filme interessante, é um filme interessante. Dentro mas já não achei desse universo. Já não achei tão fora do baralho como achei o BVS. Sim. Eu acredito na visão do Snyder. Sim, sem dúvida. Acho que o gajo tem errado muito mais do que tem acertado. Estou doido para ver o Snyder's Cut, espero que venha. Há indícios que pode acontecer, o meu amor já ouviu. É um tipo que dá muito ênfase ao lado plástico, menos ao lado de personagem. Mas não, quantos precisamos de mais Anthony e Joe Russell? Sim, mas porque não também o Zack Snyder, não é? Eu gostei do que ele foi, olha, conhecemos nessa altura, na promoção do Watchmen. É verdade. Foi mesmo em 2009. Há mais de 10 anos. Foi o primeiro filme que eu trabalhei, foi mesmo contigo. O Watchmen é um filme absolutamente incrível. Não é? Era possível fazer um filme absolutamente incrível a partir daquele cómic? Não era. O 300, esperamos aquilo. Tem ali algum sumo? Não, mas é a experiência. Aquilo é... Claro. Plasticamente é um filme flawless, não sei o que mais posso dizer. Completamente diferente, claro. Pronto, é outra coisa. E o cinema também pode ser isso. Mas isto tudo porque irrita-me e acho que é penoso e contraproducente para a indústria que se tente tudo, chegar a uma fórmula, perceber que essa fórmula funciona e de repente tentar que tudo siga aquela fórmula. E não é isso que a Marvel tem mostrado, por exemplo, que a Disney nos filmes da Marvel tem mostrado. Portanto, eu não tenho nada uma visão fatalista do futuro do entretenimento. No entanto, eu tenho aqui uma coisa para te oferecer. Já que estávamos a falar da Disney e no Star Wars, isto é uma edição muito especial. Tem que estar de costas, não é? Não, nós temos três câmaras. Isto são todos os pósteres da nova trilogia. Mas reciclados. Ok. Ou seja, uma preocupação ambiental. Uma preocupação ambiental, ou seja, obrigado. Um presente da Disney. Olha, obrigado à Disney. Aí está. Filipe, olha, muito obrigado por teres participado, mas não podemos ir embora. Melhor filme aí está, de todos. melhor filme de todos. Aí está ele. 5 estrelas. 5 estrelas. Ouvi eu também dizer que é a Imortal da Graça. E vamos terminar mesmo. Muito obrigado. Faz-me aqui sei que já ouvi dizer também que é um excelente presente de Natal para este ano. Sim, para este e para todos os anos futuros. Acho que é um ótimo presente. Conta-me um bocadinho acerca da experiência. Já escreveste vários livros. Este é o teu quarto. Terceiro romance é o terceiro. Terceiro romance. Conta-me um bocadinho acerca da Imortal da Graça. Muito rapidamente, tem a ver com com um bocado aquilo que estávamos a falar, de certa forma, com as crises de crescimento que Lisboa e não só, mas muitas cidades, o mundo inteiro está a sofrer essa crise de transformação acelerada. A ideia de que o crescimento não tem forçosamente de acarretar uma perda de identidade, que é o que eu acho que está a passar em Lisboa, no Porto, Barcelona, em muitas cidades. Portanto, a história da gentrificação. As dores de crescimento são lixadas, mas nós temos de passar por elas. E isto é a história, um bocado dessas dores de crescimento e desse grande problema que é a perda de identidade e a maneira como não se está a manter a memória
tudo o que está para trás. É impossível ir para a frente se não estamos constantemente a começar do zero, se não temos o arcabouço da memória de quem já soube coisas antes de nós, já as processou e já as ensinou. E é a história do bairro da Graça, que está, isto porque esteve mesmo completamente em obras na altura em que eu comecei a escrever o livro, e as obras são de tal maneira que os habitantes do bairro não conseguem sair, nem ninguém consegue entrar, estão ali completamente isolados. Só os turistas é que conseguem entrar e sair, e eles não percebem bem porquê. E através das histórias das pessoas que lá vivem, que ainda conseguem viver em zonas históricas de Lisboa, nomeadamente as velhinhas, não é? Que são as grandes protagonistas deste livro, tu tens um bocado a visão dessa transformação que é feita arrasando completamente a ideia de memória, a ideia de uma parque-tematização, não é, da cidade, em que deixas de ter a tasca típica para ter uma tasca gourmet low cost que imita a tasca típica, portanto é mesmo a onda de parque temático. E tens a luta dessas velhinhas para conseguir sobreviver ali no bairro. Depois tens muitas outras personagens, tens um tipo que terá mais ou menos a minha idade, que também vive vive ali na Graça e está constantemente à espera de que as obras acabem, porque ele ganhou o Euromilhões, quer levantar o prémio, mas a papelaria onde ele tem de levantar o prémio é fora do bairro. Portanto, enquanto as obras não acabarem, ele não pode sair dali. Portanto, esta ideia de permanente construção, de objetivo adiado, de obras que nunca mais acabam, enquanto impeditivo de nós conseguirmos progredir, sim, avançar. Exemplificado no caso deste tipo que está milionário, mas não consegue levantar o prémio porque as obras não acabam. E depois cada uma das velhinhas tem uma história, sendo que elas estão todas a lutar entre si pelo título da mais velha do bairro. Porque a mais velha tem regalias, é uma questão de hierarquia. Portanto, é quase o Highlander, there can be only one. Elas tentam matar-se umas às outras. Uau! Sim. Vou ter uma leitura de Natal fantástica. Sim, espero que gostes. Filipe, muito obrigado. Não sei como te agradecer por teres vindo até aqui. Espero que gostes do Lisboa Games Week. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, prazer em ver-te. E voltamos já a seguir. Tchau, até já.